Existe o hidratante oclusivo mais eficaz do mundo. Ele foi criado em 1870 e até hoje é o preferido dos dermatologistas. E se eu te disser que esse produto é ainda baratinho e tem vários usos, é sobre isso que eu vou falar hoje. Lábios ressecados, pés rachados, cicatrização. Eu sou a doutora Ana Clara, eu sou dermatologista e hoje eu vou te mostrar 12 usos da vaselina que funcionam de verdade e no final eu vou falar sobre 2 situações em que você não deve usar ou deve pelo menos evitar. Antes dos 12 usos, uma coisa que muda tudo. A vaselina não é um hidratante comum. Vaselina sela, ela é um hidratante que a gente chama de oclusivo. Ela forma um filme protetor e isso diminui a perda de água que a gente tem pela nossa pele. Então ela sela a nossa pele, diminui a perda que a nossa pele teria de água. Isso deixa a nossa pele mais hidratada. E agora vamos para os meus usos preferidos. O uso número 1, e é o mais conhecido mundialmente, é para lábios ressecados. Provavelmente esse é o mais popular, mas não é à toa. Os lábios, eles não têm glândulas sebáceas. Isso significa que eles não produzem oleosidade natural e por isso que ressecam tanto, são tão sensíveis a frio, ar-condicionado, por exemplo, e fica soltando aquelas pelinhas. E o pior erro possível que eu vejo por aí é a pessoa quando tá com o lábio ressecado fica fazendo assim, ó, passando a língua, porque na nossa saliva tem várias enzimas que acabam degradando essa pele e piorando a situação. Então, não faça isso, use vaselina. A vaselina vai selar e vai proteger contra o atrito. Ela é imbatível, sem brincadeira. Até hoje, não conheço nenhum hidratante labial que consiga superar a vaselina, sinceramente. Então, só use e depois me fale. Uso número 2, cicatrização. Uma pesquisa feita com membros da Academia Americana de Cirurgiões Dermatológicos mostrou que mais da metade, ou seja, a maioria, dos cirurgiões, passam vaselina logo depois da cirurgia, logo depois de dar os pontos. Eu, inclusive, quando tirava os cânceres de pele, eu passava vaselina no pós-operatório. E 70%, ou seja, a enorme maioria desses cirurgiões, recomendam que o paciente continue usando em casa a vaselina durante o processo de cicatrização. Por quê? Porque ferida úmida cicatriza melhor do que ferida seca. Isso, inclusive, é um dos mitos que mais existem por aí, porque as pessoas acham que a cicatrização ocorre melhor quando você deixa a ferida bem sequinha, mas não é isso. Na verdade, é bom que ela esteja úmida. E a vaselina, ela mantém o ambiente úmido ali, ideal para a cicatrização. Tem alguns estudos, inclusive, que têm mostrado que ela tem a mesma eficácia do que antibióticos de pomada na cicatrização para evitar a infecção. Então, se você já fez cirurgia, vai fazer alguma cirurgia, fez algum procedimento ou se cortou, converse com o seu médico sobre usar a vaselina na cicatrização. Uso número 3. Se você tem calcanhar grosso, ressecado, com fissuras, o truque é o seguinte: depois do banho, com o pé ainda úmido, você vai passar a vaselina generosamente, assim, tanto no calcanhar quanto na planta do pé, assim, na sola do pé. E aí depois você coloca um papel alumínio ou um plástico filme também e depois por cima uma meia de algodão. E aí dorme assim. Na manhã seguinte, em uma noite só, você já vai ver a diferença. E várias celebridades, inclusive como a Beyoncé, a Nicole Kidman, já disseram abertamente em público que esse é o segredo delas. Isso funciona. Depois você vai vir aqui comentar me falando que funcionou realmente. O uso número 4 é para cutículas. Aqui no Brasil, a gente tem muito essa mania, essa tradição, essa cultura de tirar a cutícula. Mas eu não sei se você sabe, a cutícula ela é uma proteção da nossa unha, ela é proteção contra infecções. E juro, confia, se você fizer isso, você não vai querer mais tirar a cutícula. Aplica uma pequena quantidade de vaselina ao redor de cada unha e massageia todos os dias, ou antes de dormir, ou quando você tá mexendo no computador, vendo televisão, enfim. Depois, com o tempo, a sua cutícula vai ficando hidratada e você vai sentindo cada vez menos necessidade de tirar essa cutícula. Com o tempo, na verdade, você nem vai querer tirar mais. E aí a sua unha vai ficar protegida contra infecções, E bônus, para quem pinta unha em casa, você pode passar a vaselina na pele ao redor da unha antes de aplicar o esmalte. Isso daí vai te facilitar
muito, porque se você borrar o esmalte, ele vai sair fácil aqui da pele, do cantinho, né? Porque a vaselina, ela impede que ele grude na pele. Então esse bônus também é muito legal. Uso número 5. Se você tem pele com dermatite, ou aquela pele que vive vermelha, vive ardendo, ou descascando, soltando aquelas casquinhas, né? Descamando, essa técnica pode mudar essa situação. Faz assim, ó, sai do banho, a pele ainda úmida, e a primeira camada você vai passar um hidratante que você já tá acostumado. A segunda camada você vai vir com uma camada de vaselina fina por cima, selando tudo. E um detalhe importante, tá? Essa camada é fininha, é para formar uma película leve que vai selar tudo que tá ali embaixo. Depois vem aqui e me conta. Uso número 6, fixar sobrancelhas. Você pega uma escovinha de sobrancelha, passa uma quantidade pequena, tá? Não é pra passar uma grande quantidade, senão vai pesar. E penteia a sua sobrancelha. Os fios, eles vão ficar alinhados, eles ficam brilhosos, sabe? Com brilho sutil, assim, mas bem bonito, bem natural. E funciona como gel de sobrancelha, que muitas vezes você paga caro por aí. Fixa, só que sem química, muito mais barato. E diferente do gel, desses géis de sobrancelha, a vaselina, ela vai hidratar o fio, ela não vai ressecar. Então, isso é perfeito pra quem gosta de pentear a sobrancelha, assim, sabe? Eu gosto de deixar ela mais pro alto, assim, eu acho que fica estiloso. Então é bom pra quem gosta de pentear a sobrancelha, mas que também quer hidratar os pelinhos aqui. Isso já engancha com o uso número 7, que é para os cílios. Eu gosto de usar a vaselina como uma base antes do rímel. Então, primeiro, você deixa os cílios com a aparência de mais grossos, assim, mais bonitos. Eles ficam mais espessos mesmo, sabe? Quando você passa antes do rímel. E segundo, que a vaselina, ela vai hidratar esses fios dos cílios e vai reduzir a quebra, eles vão ficar mais bonitos. O uso número 8 é usado há anos por maratonistas. Prevenção contra assaduras e contra calos também. Quem corre, quem pedala, caminha muito, ou então usa short, sabe como que é ficar com aquela assadura, sabe, entre as pernas principalmente? É o atrito repetido de pele com pele que causa isso. E a vaselina, ela serve justamente para reduzir esse atrito na superfície, porque ela forma uma camada ali, né, selando a pele, e não vai ter, te garanto que você não vai ter nenhuma assadura. E você pode usar também entre os dedos dos pés ou nos pés para evitar calos, se você for usar por muito tempo um tênis de corrida e tudo mais. Isso funciona e é de forma simples e baratinha. O uso número 9 é fazer o perfume durar mais. Você aplica uma fina camada da vaselina nos pulsos, no pescoço, atrás da orelha, e depois você aplica o perfume por cima. A vaselina, ela segura as moléculas ali da fragrância, do perfume na pele. E aí isso vai fazer com que ele dure muito mais. Em vez de evaporar rápido, a fragrância, ela gruda ali nessa camada da vaselina e dura muitas horas a mais, muitas horas a mais. E o bônus que eu falei é que a fragrância do perfume é um dos ingredientes com a maior taxa de alergia na pele das pessoas. Às vezes ficam com manchas pretas, escuras aqui nessa região do pescoço principalmente, e a vaselina, ela protege contra essa alergia, porque ela forma uma barreira entre o perfume e a pele. Então você tem um perfume que dura mais e irrita menos a sua pele. Uso número 10. Sabe quando você teve uma rinite, gripe, alergia, enfim, tá com o tempo seco, tá no ar-condicionado? Às vezes você fica coçando o nariz ou fica saindo aquela aguinha, fica suando o nariz o tempo todo, e aqui fica vermelho, ardendo, descamando, fica bem sensível. Acredita que a vaselina também tem utilidade para isso? Você pode passar uma camada fina ao redor do nariz, aqui nessa região, e isso vai melhorar muito mais rápido essa sensação que você tem. Funciona muito também para quem vive no ar-condicionado forte, porque o ar-condicionado, ele tira a umidade, deixa o ar muito seco, né? Isso dá um alívio imediato. O uso número 11 é proteger a pele na hora de pintar o cabelo. Quem pinta em casa, né, sabe que a mancha de tinta fica e demora muito a sair. Ela fica na testa, na orelha, na nuca, e demora dias, você passa shampoo, passa o que for, que não sai. A vaselina, ela evita de uma vez por todas que isso aconteça. Você não vai ficar com essas manchas. Você pode passar uma fina camada na linha do cabelo, aqui nessa linha, nas orelhas, na nuca, antes de aplicar a tinta. E aí, se a tinta respingar, a tinta não vai grudar na pele, ela vai sair muito fácil, sai com um algodãozinho. É o mesmo princípio que eu falei, por exemplo, do esmalte, que se você passar a vaselina ao redor da unha, o esmalte, ele vai sair com muita facilidade. A tinta, ela não vai encostar na pele, ela vai encostar na vaselina e vai ser muito mais fácil de tirar. Só que um detalhe
detalhe, né, que faz toda a diferença. Aplica a vaselina só na pele ao redor, não onde você quer tingir. Se você aplicar no fio, onde você quer que a cor pegue, se você aplicar a vaselina ali e cair no cabelo, essa tinta não vai pegar. E aí você vai ficar com falha da tintura justamente ali, tá? Então é só onde você não quer que manche. E finalmente o uso número 12, esse eu deixei pro final, porque é um assim que me surpreendeu muito e eu te desafio a fazer isso em casa, porque às vezes a gente gasta muito dinheiro, investe muito em demaquilantes que nem sempre tiram bem nossa maquiagem. E acredite, a vaselina dissolve a maquiagem à prova d'água com uma facilidade que impressiona. Por quê? Ela é lipofílica, ou seja, ela se mistura bem, né, com substâncias gordurosas. E aí é o que entra em detalhe, porque a maioria das maquiagens é lipofílica também, tem essa atração gordurosa. E aí, como que você aplica? Você aplica uma pequena quantidade, principalmente nessa região dos olhos, das pálpebras, onde a gente usa às vezes rímel à prova d'água ou sombras mais pesadas. Massageia suave assim e depois remove com aqueles discozinhos de algodão. A maquiagem sai muito fácil, sem esfregar, sem irritar, de uma forma gentil. Só um cuidado que se você, assim como eu, usa lente de contato, tira a lente de contato primeiro, né? Limpa bem os olhos antes de colocar de volta, porque senão pode acabar estragando a sua lente de contato. E quando não usar? Agora eu falei que tinham duas situações em que você deve evitar o uso da vaselina e isso é importante. Primeiro, quem tem o rosto muito oleoso, a pele muito oleosa ou tá com a acne ativa, eu não indico porque a vaselina, como eu falei, ela é oclusiva, então ela sela tudo que tá embaixo dela. Se sua pele tá com óleo ou tá com acne, tá inflamada, com espinhas, com cravos e tudo mais, essa oclusão pode acabar piorando o quadro. Não significa que a vaselina sozinha causa a acne. Os estudos mostram, na verdade, que ela não é comedogênica. Mas se você já tá com a lesão ali, com a espinha ali, com a inflamação ali, com o sebo, a gordura, enfim, ela vai segurar tudo que tá ali já, né? Então, ela acaba atrapalhando a resolução do processo. E segundo, áreas de foliculite com oclusão. Então, os estudos mostram que pacientes que tiveram foliculite depois de usarem vaselina em algumas regiões abafadas, por exemplo, nas costas ou às vezes no bumbum, no glúteo, se você tem tendência à foliculite nessas regiões, é melhor evitar o uso da vaselina nesses locais. Agora, fora dessas duas situações, pode usar sem medo, ela é usada há tantos anos, não é à toa, e é uma das mais queridas dos dermatologistas, dos médicos e dos cirurgiões. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de curtir e se inscrever no meu canal.